até o momento de se chegar a uma startup de fato. Esse caminho não é um caminho fácil, né? Então, aqui está todo mundo hiper animado, pensando que, nossa, essa minha ideia no Haka vai revolucionar o mundo. Só que, para chegar nisso, existe uma grande caminhada, né? E assim, eu faço parte, sou fundadora do HackMed. O HackMed, a gente é uma plataforma que realmente promove fomenta a inovação e empreendedorismo em saúde. A gente faz muitos hackathons, a gente faz um programa de inovação para acompanhar e ajudar todas as startups que vão surgindo dentro de um hackathon a realmente criarem raiz e realmente saírem do papel. E como assim, a gente trouxe aqui nesse painel 3 das startups que nasceram dentro do nosso ecossistema, e eu queria que cada um de vocês se apresentasse, falasse um pouquinho de vocês e um pouquinho da startup que vocês estão tentando montar, que vocês estão já... Temos 3 startups em graus de maturidades diferentes, né? Em que ponto que cada um está, mais ou menos falando sobre a startup de vocês. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado, doutora Lília. Meu nome é Victor, eu sou natural do interior do Paraná, tenho 28 anos e me formei na faculdade, na USP São Carlos, na Escola de Engenharia, me formei em Engenharia Mecatrônica. Mas até brinco, né, que eu até gostava da engenharia, eu tentei ser engenheiro, fiz estágio no chão de fábrica, mas eu vi que não era muito para mim. Eu gostava muito do mercado financeiro, de finanças, negócios, acompanhar as notícias de economia, e eu acabei indo para a área financeira. Então, eu trabalhei no Nubank, na área da tesouraria, como analista financeiro. Eu trabalhei no eBanks, que é outra fintech, lá de Curitiba. E eu sempre quis empreender, sempre tive a vontade de empreender, né? E meus sócios atuais, eles participaram do primeiro hackathon do HackMed, no comecinho de 2020. Eu tinha trabalhado com eles na universidade, a gente participou, inclusive, da Campus Party com projetos que a gente desenvolveu junto. E eu era um empreendedor órfão de ideia, eu queria, né, empreender, mas eu não tinha muito ainda ideia do que eu queria fazer. Quando eles participaram desse hackathon, ganharam ali com a ideia, daqui a pouquinho a gente conta mais, eles me chamaram para o time, eles precisavam de alguém com uma experiência um pouquinho mais financeira, e eu topei, né? Então, desde o comecinho do ano passado, eu estou full time agora na Lonvi, que é a nossa health tech, né, voltada para coordenação de cuidados, acompanhamento remoto de pacientes de forma digital. Então, a gente hoje vende a nossa solução para empresas de cuidadores, para home cares, né, empresas de atenção domiciliar, que prestam um serviço de enfermagem, de coordenação de cuidados na casa dos pacientes, quando solicitado, né, pelo plano de saúde ou até num plano particular. Daí, ao longo da conversa, a gente vai contando mais um pouquinho, né? Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Marta. Hoje eu sou desenvolvedora dentro da Microsoft, na área de front-end. Estou trabalhando na Vanad. Desde o começo aí da minha carreira, eu sempre pensei que, por ter uma doença autoimune, eu sou portadora de lúpus, e eu via sempre as necessidades das pessoas que eram portadoras de lúpus e nunca via ninguém que pensasse do lado do paciente. Eu estudei engenharia mecatrônica, acabei me formando dentro de alguns procedimentos. No ano passado eu estive fora do Brasil, passei 3 meses fora do Brasil, e lá eu pude perceber o quanto que a saúde é diferente, né? Como que é tratada a saúde no Brasil. Participei de alguns hackathons, inclusive o HackMed eu conheci por aqui, da qual ganhamos. E por ser desenvolvedora, participar de hackathons é tranquilo, né? Você vem, tem aquela empolgação, fala, nossa, legal, ganhei, parabéns. Só que o outro dia, depois do hackathon, a gente fala, e agora? Será que realmente vai sair do papel? E aí eu participei do HackMed, eu não ganhei, né? Por incrível que pareça, eu não ganhei quando eu participei do HackMed. Mas assim, era uma forma de eu começar a dar voz a pessoas que não tinham. Hoje nós somos em 8 bilhões de pessoas que têm algum tipo de doença autoimune e que não tem nenhum tipo de cuidado específico e nem ninguém que fale assim, olha, como que está a sua situação? Daí veio a ideia da Reumatec, daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco. Hoje eu sou professora
dou aula dentro da USP em projeto voluntário e vou tocando aí a Reumatec dentro das minhas condições, tentando que ela realmente saia do papel. Hoje eu atendo em torno de 600 pacientes, mas via WhatsApp, e a gente vai tentando resolver. Eu acho que o meu maior aprendizado assim, é poder fazer e poder dar voz a pessoas que realmente não têm. Olá, boa tarde. Eu sou o José Belém. Eu trabalho no Hospital Albert Einstein, na área de gestão de ensino e pesquisa. E sou sócio fundador da Reconecta, né, que eu estou representando aqui hoje. Nós somos um time de 6 pessoas, né, totalmente variado, né? E além de trabalhar, né, eu estudo hoje, sou doutorando na Universidade de São Paulo na área de letras, inglês, e o que é, na verdade, algo muito ligado à nossa startup, que é a Reconecta. A nossa ideia é melhorar, né, e promover a humanização e melhorar a comunicação entre o pessoal de saúde e as famílias, né? Então, a gente desenvolveu uma plataforma que faz todo esse intermédio para tentar melhorar essa comunicação, principalmente em ambientes mais vulneráveis, né, como de cuidados paliativos, como ambientes de residenciais de idosos. E a ideia surgiu, né, no Hackathon, né, nós conhecemos lá. E nós somos 3º lugar no Hackathon, né? A nossa startup, a gente ganhou. Então, a gente teve a oportunidade também de fazer outros eventos educacionais que o HackMed oferece. Então, acho que é basicamente isso, mas a gente vai conversar mais um pouco aí sobre isso. Perfeito. Então, deixa eu contar um pouquinho para vocês como que a gente se estrutura no HackMed, né? Então, aqui vocês estão vendo vários hackas acontecendo. Acabou o hacka, vocês podem ganhar o prêmio. Se não tiver um compromisso muito grande, não tiver uma rede de apoio muito grande, é muito difícil disso sair do papel. Então, são muitas e muitas ideias brilhantes que surgem. Tem o reitor da Mauá falou que assim, um hackathon é um estado do plasma, né? Que tudo acontece, só que se a gente não transformar todas essas ideias, todo o time, todo o engajamento em algo mais concreto, isso realmente não vai evoluir. Então, o HackMed ele surgiu exatamente dessa percepção. A gente fez um hackathon e descobrimos que, poxa, desse jeito a gente não vai conseguir fazer com que exista uma continuidade. Então, a gente resolveu lançar um programa de inovação de 4 meses em que a gente acompanhava as startups. Desses 4 meses, a gente terminou percebendo que eles chegam até o ponto de ter um MVP. Opa, mas o MVP está ali validando, só que chega um momento que precisa um pouquinho de um acompanhamento maior. Aí a gente fez um outro programa, que é o Founders to Founders, que é um programa que a gente pega essas startups que estão desde esse momento de validar o MVP até chegar no momento de POC, né? Para realmente a gente ter uma prova de conceito, para a gente conseguir validar o conceito mesmo, o negócio dessa startup. Logo depois disso, a gente percebeu... Opa, tá dando problemas técnicos aqui. Pode ir? Logo depois disso, a gente percebeu o seguinte, que essas startups, elas precisam de dinheiro. Chega um momento que há necessidade de um investimento para que ela consiga seguir. Então, a gente no HackMed criou um grupo de investimento anjo nessas startups. Então, a gente nasceu dentro da saúde, né? Então, a maior parte de quem compõe o ecossistema do HackMed são médicos, profissionais da saúde, e os médicos,
O médico, hoje em dia, ele não é rico, mas ele tem uma folguinha ali que ele acaba arriscando, podendo arriscar um pouquinho de um dinheiro, só que ele tem muito do lado smart, ele tem muito da parte de entender como funciona o sistema de saúde. E foi assim que a gente criou o grupo de investimento Anjo para apoiar esses empreendedores, para que isso possa realmente dar prosseguimento. Então, aqui a gente trouxe hoje 3 startups em fases diferentes, né? Então, a Martinha é um orgulho enorme que eu tenho aqui, porque ela nasceu, ela soube do HackMed aqui dentro do Campus Party, foi para o HackMed, passou por todo esse processo, e só que ainda a startup dela está num processo ainda mais lento, né? Está ainda batalhando, porque não é fácil. Já a Reconecta entrou num hackathon e já estão com produto, mas falta cliente. E já a Lonvi já tem o cliente, já está validando o seu POC e foi investido pelo nosso grupo de investimento Anjo também do HackMed. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre a história da própria startup de vocês e sobre todo esse processo que foi até chegar no ponto que vocês estão. Eu começo? Nossa. Bom, a Reconecta, ela, né, como eu falei, surgiu no Hackathon. Foi uma ideia assim que a gente foi construindo devagar, né? Primeiro a gente não tinha muita ideia do que tinha por aí, né, disponível para comunicação com o paciente. Nesses ambientes, a gente pensou, na verdade, na Covid, porque o hackathon que a gente participou aconteceu online, né? Estava todo mundo naquele momento e foi muito interessante, né? E a gente pensou para a Covid, mas no fim, hoje, né, a gente mudou totalmente, né? Tanto que a gente mudou o nome. Quando a gente participou do hackathon, a nossa startup, o nome era Conecta. Aí nós pensamos, a gente precisou reformular a marca para Reconecta, né, para fazer mais sentido para o mercado que a gente estava indo. E o que aconteceu no nosso processo é que a gente foi acelerado, né, depois que a gente participou do Hackathon, a gente foi acelerado pela Health Tech Barretos, né, a gente conseguiu. Tivemos uma mentoria da Distrito também, junto com o HackMed, né? Então, foi super importante para a gente conseguir amadurecer a nossa ideia e, a partir daí, a gente começou a criar mesmo a plataforma, né? Hoje, a gente criou uma plataforma, já está pronta para uso. Então, é uma plataforma que ela tem uma tela tanto para os familiares que recebem as notícias, eles podem fazer perguntas, se conectar com os profissionais de saúde, e também tem um módulo só para profissional de saúde e um módulo para os gestores, né? Então, os gestores eles conseguem, a partir dos dados que a plataforma disponibiliza, ter informações para eles conseguirem estabelecer novas direções em termos de qualidade de comunicação da equipe do serviço de saúde deles. Então, o nosso maior gargalo hoje é realmente conseguir validar, né, o nosso produto. A gente conseguiu, a gente ficou super empolgado, porque no começo a gente tinha um hospital lá na Paraíba, e uma das nossas sócias conhecia, e foi assim, eles falaram que iam abraçar a nossa ideia e implementar o produto dentro do hospital, mas infelizmente não foi para frente. Aí a gente começou a fazer mais pesquisas de mercados, e um dos nossos sócios também, o Marcelo Boegger, conhece muita área de hospitalidade e de residenciais, e ele conseguiu que a gente entrasse no residencial, né, um residencial grande, né? A gente está atualmente tentando assinar o contrato com eles. Já foi, acho que, sei lá, umas 3, 4 vezes o contrato, eles pedem uma ou outra documento e não foi para frente até agora. Então, esse é o momento que a gente está. A gente está tentando validar, conseguir cliente, né? Mas
o que a gente está fazendo hoje é buscar outras oportunidades, outros lares, outras áreas, como eu disse, cuidados paliativos. A gente está tentando ver outras possibilidades que a gente possa atuar para não ficar esperando que essa validação não aconteça e a gente acabe aí não indo com a nossa ideia para frente, porque está tudo pronto, né? No começo foi um valor, a gente teve que investir um valor, né, do nosso bolso. Então a gente tem, como eu falei, 6 pessoas, a gente é bastante assim empolgados, né, com a ideia, mas infelizmente até agora a gente não conseguiu ainda validar a plataforma para uso. Não sei se eu falei tudo. Sim, sim. Na verdade, aqui entra uma coisa, né, que a gente fala muito sobre a importância da gente não se apegar demais a uma ideia só. De ter, assim, essa capacidade da gente testar, validar o problema, entender melhor o problema, pivotar, né? Então, essa é uma constante, né? Essa resiliência, né? Então, a Reconecta começou quando existiu o isolamento do paciente na UTI, e o familiar não conseguia nem examinar, nem conversar com o paciente, nem falar com o médico pessoalmente. Então, foi lá naquele momento pior da pandemia que tudo começou. Só que aí acabou esse cenário. E aí? Com tudo que já tinham montado, com tudo que já estava pronto, como a gente vai continuar com o projeto? E aí foi o momento que, bom, vamos pensar em quem pode ser quem tem uma dor parecida. E vamos investigar tudo, validar tudo, né? Então, se apaixonar por um novo problema para poder construir, de novo, todo o modelo de negócios, né? Então, realmente não é fácil. Dentro de um hackathon, a gente está aqui com algumas certezas, só que essas certezas nem sempre são as certezas reais. Então, tem que pesquisar, tem que validar. Eu acho que essa é uma grande lição, né, que a gente vê que os empreendedores precisam sempre seguir. Eu acho importante, né, o que você falou, Lília, realmente a persistência, né? A gente tem que persistir muito e fazer muita pesquisa, né? Porque, como a Lília disse, a gente teve um momento que falou, não, o que a gente vai fazer com a ideia, né? E a gente começou a fazer pesquisa, ir atrás de cliente e ver outros ambientes que a gente poderia usar a nossa ideia. E é essencial mesmo a gente estar sempre preparado e aí com o radar ligado, né? O que os clientes, o mercado aí está precisando. Legal. Eu acho que das 3 aqui a gente tem grandes lições, né? Vocês tinham uma ideia, aí passaram por essa ideia, aí no meio da ideia teve que pivotar porque mudou o produto, mudou o processo. Então, tinha que mudou tudo, a gente refaz. Bom, a Rematec, o nome inicial era Clube de Saúde, e a gente, assim, era uma outra turma. Nós entramos no hackathon de uma outra forma. A ideia era só juntar pacientes. A gente não tinha... A ideia era, vamos juntar os pacientes que possuem algum tipo de doenças e aí a gente vai tentar ouvir esses pacientes. Inicialmente era só isso. Eu sou desenvolvedora, então eu desenvolvi o site, fiz todo o processo. E aí a gente começou a validar na rua, e quando nós fomos validar, os pacientes tinham outras necessidades. Não era só ouvir. Ouvir era uma das necessidades que havia. Havia necessidade de medicamento, havia necessidade de informação, que era a grande maior necessidade. Porque muitas vezes o paciente está ali no hospital, ou ele está na frente de um médico e ele não sabe exatamente o que ele tem que perguntar. Ele não sabe por onde falar, o que falar. Ou até mesmo entender o que está escrito na receita, que é um dos grandes problemas também. Então, a Rematec, ela iniciou com outro nome, ela iniciou com uma ideia de que seria ouvir os pacientes. Quando nós passamos pela primeira fase, nós passamos pela aceleração também, e aí nós percebemos que não era só aquilo, e era um time. Aí mudou o time tudo de novo, aí saíram praticamente todas as pessoas, entraram novas pessoas.
quando nós estávamos finalizando o processo de aceleração, as pessoas do próprio time mesmo, a gente acabou não conseguindo entrar num consenso de que direção tomar, tendo em vista que não era só mais uma ideia, era várias coisas que precisava fazer. Então, a gente acabou se separando, e aí eu falei, não, eu vou continuar. Eu já passei por essa dor durante muitos anos, então eu acho que eu tenho que continuar. E aí, para continuar, eu fui atrás de outras pesquisas, fazer outro material, entender qual que era a outra segunda dor. Aí foi onde eu descobri que a necessidade de estar mais presente na frente dos médicos, da equipe médica, era uma dor um pouco maior que eu ouvi. Porque muitas vezes o paciente vai no hospital, ele tem um problema, ele sabe falar do problema, mas ele não sabe entender o que o médico está falando para ele. E aí, novamente, vamos trabalhar isso, fizemos pesquisa, desenvolvemos pesquisa. Eu acabei validando essa pesquisa aonde? Dentro do WhatsApp. Então, eu criei um grupo com vários pacientes, hoje tem 607, 608 pacientes, onde a gente conversa sobre tudo. Né? Às vezes tem pacientes que só falam, hoje eu não estou muito bem. E tem pacientes que falam, hoje eu estou precisando de tal remédio. A gente acabou criando uma rede ali dentro. E, por final, no ano passado, nós tivemos um outro processo com um outro time. E aí o pessoal realmente falou, não era bem isso que eu queria, tal. E aí o pessoal saiu e eu falei, não, eu vou continuar. Então, hoje, a Hematec está em um estado onde nós temos as pesquisas, eu tenho os pacientes, nós conseguimos conversar com o pessoal das clínicas, então hoje nós temos acesso à diretora lá da área de hematologia do pessoal das clínicas, que ela me apoia bastante, inclusive a semana passada a gente teve uma apresentação com ela. E aí o que acontece? Hoje eu tenho os pacientes, eu tenho a plataforma, mas eu não tenho sócios. Hoje é a Marta falando assim, olha, nós existimos, nós temos uma ideia e ela tá andando por enquanto. Então, hoje a Hematec os pacientes que eu atendo, as conversas que eu tenho sempre em vários lugares, inclusive com a doutora Lília quase sempre. Mas hoje não tenho sócios. Hoje eu entendo muito bem essa defasagem entre ganhar um hackathon e fazer o hackathon sair do papel e ir para a realidade. Sensacional, Martinha. Então, uma coisa que a gente vê que é muito difícil é a sociedade, né? Então, a relação entre os sócios, uma coisa é num momento que a gente está isolado de todo o resto, que só existe o time, outra coisa é a hora que a gente vai cair para a realidade. Né? E as relações, as soft skills são extremamente importantes. Compreender, ter empatia, saber trabalhar em equipe, ter alguém que tenha o espírito de liderança. Então, tudo isso envolve também uma startup. Agora, eu queria passar para você, Vitor, para você falar um pouquinho sobre a Lonvi. Claro, a gente também começou no hackathon, né? O primeiro hackathon que o HackMed fez foi lá no comecinho de 2020, antes da pandemia ainda, foi presencial, né? O João e o Léo, meus sócios, eles estavam lá, eu acabei entrando na equipe um pouquinho depois, mas o hackathon foi muito importante para a gente entender melhor o setor da saúde, né? Tinha pessoas de backgrounds diferentes no time, tinha até uma doutoranda em gerontologia, e ela que jogou na mesa o problema. Não é um problema, mas é um desafio, que é o envelhecimento populacional do Brasil, né? Isso vai acabar consumindo mais recursos do sistema de saúde, seja público, seja privado. Já tem estudos mostrando o impacto disso tudo. O aumento das doenças crônicas na população. Então, tudo isso vai gastar muitos recursos, vai colocar a sustentabilidade do setor em xeque e, claro, piora a qualidade de vida das pessoas também, dos pacientes. Então, esse foi assim o principal, o que mais chamou a atenção, né, da gente quando começou a desenvolver. E a gente viu que tinha o problema dos cuidadores, né? Cuidadores que não são muito bem capacitados, às vezes é uma pessoa que trabalhava em algo nada a ver com aquilo, não tinha experiência na saúde e de repente vira cuidador, seja do familiar ou seja contratado, né, para cuidar de alguém.
Então, no comecinho, a gente tinha esse foco no cuidador, um foco também no médico para acompanhar os pacientes, né, remotamente. E aí eu acho que foi até, na verdade, um problema do nosso time. Meus 2 sócios são desenvolvedores também, só que a gente fez o contrário, né? Em vez de fazer um MVP barato, simples, e validar, colocar para rodar com pessoas, a gente já foi desenvolvendo tudo na pressa, né? Eles queriam mostrar trabalho, eles queriam mostrar o que sabiam fazer, então já tinham feito ali um aplicativo. E a gente foi daí depois testar com as pessoas. Então eu até lembro que a gente testou com uma senhora de 75 anos, tomava 6 medicações, tinha que medir pressão arterial, medir glicemia. A gente entregou o aplicativo para ela, ajudou ela a coordenar. E aí no final, né, ela usou um tempinho, ela comentou que, eu gostei, achei muito legal, mas eu não precisava, eu já faço isso. Eu já sei o que eu tenho que tomar, eu já sei o que eu tenho que fazer. Para mim fica chato. Aquilo doeu para nós, né? Mas assim, foi importantíssimo, que a gente viu que o paciente rígido, né, que a gente chama, que é a pessoa que consegue cuidar de si mesma, consegue cuidar da sua própria saúde, aquilo é chato para ela, vai burocratizar a rotina dela. E aí a gente pivotou, a gente voltou a estudar melhor o setor de saúde e a gente parou para pensar quem está interessado com que o paciente se cuide certinho, né, que faça tudo o que tem que fazer com a saúde dele. Aí a gente chegou nos planos de saúde, né, as operadoras, Unimed, Sul América, Bradesco, etc. Eles têm o skin in the game na saúde do paciente, porque se o paciente não se cuida, quem tem que pagar a conta das consultas, exames e todos os sinistros, né, é o plano de saúde. Então a gente começou, aí fizemos o trabalho certo, né, começamos a entrevistar operadoras, não desenvolvemos nada ali, montamos um projeto muito legal. E começamos a conversar com uma Unimed aqui do interior de São Paulo, fomos avançando, chegamos na fase de contrato, e aí, infelizmente, não deu certo, mudou a gestão lá. Aí são outros problemas, né, problemas práticos que você não descobre num hackathon, infelizmente, você só vai descobrir na prática, né, vocês passaram por isso também. E a gente viu que, esse produto é uma venda muito complexa, tem que conversar com jurídico, conversar com TI, conversar com comercial, financeiro, compliance, LGPD. Então, a gente não tinha estrutura para fazer aquilo naquele momento. Coincidentemente, a gente começou conversas com clientes 7 meses atrás. Essa semana assinamos o contrato, só para vocês terem uma ideia, para fazer uma POC. Não vamos receber nada por isso, para fazer um piloto com eles, 7 meses, né, desde a primeira conversa até fazer. Então, é um produto que a gente continua mantendo, mas a gente viu que não é isso aqui que vai fazer a Lonvi ir para frente. Novamente, voltamos lá para a prancheta. A gente tem aqui um sistema, a gente sabe coordenar cuidados, a gente sabe digitalmente, né, monitorar os pacientes, criar ali um plano de cuidados, gerenciar equipes. Quem que está interessado com isso aqui? Para quem tem valor isso aqui? Aí a gente chegou nas empresas de atenção domiciliar, home cares, empresas de cuidadores, né, que vão na casa dos pacientes. E lá eles precisam gerenciar um time multidisciplinar, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, técnico de enfermagem, enfermeiro. Precisa ter um plano de cuidados muito rígido para seguir com o paciente. Às vezes é um idoso acamado, né, um idoso frágil, um paciente que está ali pós-cirurgia, precisa de uma rotina muito rígida de cuidados. E a nossa plataforma servia perfeitamente para aquilo. Então, eu até falo, né, quando a gente conversa com outras startups, não façam o que a gente fez, porque a gente até brinca aqueles brinquedos de criança de você colocar as formas, né, quadrado no quadrado, círculo no círculo. A gente tinha um quadrado e a gente foi encaixando, né, deformando até virar um círculo e encaixar onde a gente queria, porque os meus sócios já queriam desenvolver tudo, né, a gente avançou muito rápido. Hoje a gente conseguiu achar um pouco melhor o nosso lugar no mercado, vai ter POCs, né, já tem clientes utilizando com mais de 60 colaboradores, monitorando ali 30 pacientes. Então, ainda é uma escala pequena, mas a gente viu que, aqui realmente a nossa solução tem valor, né? E do hackathon até esse momento, o hackathon foi extremamente importante, fez a gente perceber os problemas do setor de saúde. Isso, claro, qualquer área, né? Você vai perceber problemas no setor de energia, de clean techs, low techs, etc. O hackathon é muito importante para isso. O hackathon também é importante para você conhecer pessoas diferentes, mas é só o primeiro passo, né? Depois você vai ter que conversar com os usuários, conversar com os seus potenciais clientes, entender, validar. Aí vai sim para a parte de desenvolvimento, né? Construir uma solução MVP, e aí você vai profissionalizando. Agora a gente está na fase que a gente tem uma solução já funcional, a plataforma já está, né, completamente funcional,
já estamos ali com os primeiros clientes, agora a gente quer mais, né? Então, já estamos operacionais, agora é buscar a fase de tração. Como vender, né? São outros problemas. E uma startup é isso, você sempre vai ter problemas para resolver na sua própria equipe, né? No seu negócio, e você vai evoluindo aos poucos. Pois é, né? A gente não está aqui para desanimar vocês a não empreenderem, tá? Porque, na verdade, é o seguinte, é o que eles falaram, né? Existem caminhos. Então, quando a gente passa aqui, né? Vocês aí no Hackathon, tem entrega persona, mapa da empatia, jornada do paciente, essas coisas todas. O que significa o que significam essas metodologias? Metodologia serve para quê? Uma coisa que eu sempre falo, todo mundo sempre me ouve dizer isso, que o melhor jeito da gente aprender alguma coisa é pelo erro dos outros. Se outros já erraram, para que a gente vai errar o mesmo erro? E a metodologia, ela serve para tentar proteger a gente de erros, né, que outros já fizeram. Então, todas essas jornadas, a gente vai validando, assim, a gente vai dizendo, não faz isso, vai por aqui. Vocês já fizeram a persona? Então, a saúde, quem quer empreender em saúde, a saúde é um mercado extremamente complexo. Quem vai usar o seu produto não é quem vai pagar. Então, assim, quem vai pagar, ele tem interesses em outras questões. Você tem que reduzir. Então, quem vai usar, o paciente vai usar, mas quem vai pagar é uma operadora. E quem realmente, assim, tem todo esse mercado, aonde a operadora vai encontrar o lucro dela, é quando ela vai gastar menos do que ela gastaria se não tivesse esse cliente. Então, as contas, a forma do raciocínio é muito complexo dentro da saúde. E é um pouco disso que a gente vem trazendo, né? Estar dentro de um ecossistema é extremamente importante, justamente para unir todos esses, entender um pouco melhor como funciona tudo isso. Então, eu queria perguntar a vocês, né? Como é que assim, essa questão de entender vocês, uma startup dentro de um ecossistema? Bom, eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, Lília. Mas eu acho que, assim, a nossa ideia, quando a gente começou a pensar lá, né, surgiu da dor de uma das pessoas do nosso grupo, né, que é a Ana Beatriz. Né, e ela trouxe, né, essa experiência dela com um parente que ficou internado, né, durante o período da pandemia. E então, assim, aí a partir disso aí que ela não conseguia notícias e da família, então que surgiu a nossa ideia. Então, a gente tentou, né, a partir dessa experiência dela e também também a partir das pesquisas, né, entender como é que funcionaria, né, a nossa ideia, né, dentro desse ecossistema aí de saúde, né, de que hoje a questão da comunicação em saúde, principalmente entre profissional de saúde e familiares, não é 100%, né? Existem muitos gaps, né? Muitas lacunas, né, que precisam ser melhoradas. Então, a gente tentou, né, a partir aí da nossa ideia, né, entender. Mas, obviamente, nós temos, acho que, uma pessoa no nosso grupo que é médico, então, que nos ajuda em muitas coisas, às vezes, nos guiar dentro desse mundo, né? Mas não sei se respondi bem a pergunta. Exatamente, meio por aí mesmo o caminho, né? Então, não dá para a gente da saúde achar que só pessoas da saúde vão conseguir resolver os problemas que existem na saúde. Tanto é verdade que aqui nenhum dos três são da área da saúde, né? E estão empreendendo na saúde. Mas se vocês não tivessem dentro de um ecossistema que promove a saúde, provavelmente seria muito difícil de vocês conseguirem entrar para esse mercado, né? Então, assim,
a gente do HackMed, a gente chega para todos os lugares, né, falando assim, gente, se você é da área de tech, a saúde precisa de vocês. Se você é da área de negócios, a saúde precisa de vocês. E se você é um designer, a saúde precisa de vocês. A saúde não precisa só de médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo. A saúde precisa todos esses outros profissionais. Mas aqueles que acham assim, nossa, eu tenho aqui uma ideia, vou fazer está na moda agora, fazer um prontuário eletrônico, fazer uma plataforma de telemedicina, e eu vou vender lá para o pessoal da saúde. Também não adianta, porque o mercado da saúde tem tantas particularidades que não adianta nada trazer algo e dizer para o médico, olha, isso aqui usa assim. Eu sou médica, então eu vou falar para vocês, contar um segredinho aqui, né? O médico, a gente não gosta muito de dizer que a gente não sabe de alguma coisa, sabe? Imagina você, chega para mim, eu sou otorrino, chega com uma doença ali, eu olho, isso eu não sei. Eu vou falar que eu não sei? Eu não vou falar que eu não sei, né? Eu vou pedir um exame, vou dar uma enroladinha. Quando alguém de tech chega lá com um aplicativo, com uma plataforma que tem um monte de botão para apertar, um monte de coisa ali para fazer, eu vou olhar para aquilo, eu não vou falar que eu não sei. Eu vou falar, eu não preciso. Então, eu falo que eu não preciso porque tudo que eu vim fazendo até agora sempre deu certo, do meu jeito dá certo. Tanto é verdade que até hoje eu acho que vocês conhecem médicos que ainda receitam, prescrevem receita à mão, com aquela famosa letra de médico, né, que ninguém consegue entender. E por que no momento que a gente tem tanta tecnologia, ainda tem gente que prefere fazer à mão? Porque o jeito que eu fiz sempre deu certo. Então, essa é a dificuldade, esse é o mercado da saúde. E se vocês não se conectarem com quem é da saúde, dificilmente, com um produto pronto, vocês conseguem entrar. Então, é um pouco disso que a gente traz, sabe? De estar envolvidos e de ter no time alguém da saúde também. Só que só da saúde, a gente aqui, eu sempre falo, opa, peraí, esse negócio aí de tech eu não entendo nada, né? E a gente precisa muito. Tem uma outra coisa também que a gente vê, é que assim, pessoal de tech, vocês, não sei quem aqui é de tech. A maior parte, né? Vocês pensam tudo em processos. É uma caixinha que tem uma flechinha, que vai para outra caixinha, que tem outra flechinha. Cabeça de quem é da saúde é um mapa mental, né? Isso daqui pode virar isso, mas daqui pode virar isso aqui também. Mas se daqui também pode virar. Opa, pode chegar até aqui. A gente não consegue pensar em processos. Então, unir isso é a grande dificuldade de quando a gente trabalha num time multidisciplinar. E é por isso que existe tanta dificuldade da gente formar um bom time, né, dentro da área da saúde, né, de startups de saúde. Então, eu queria agora fazer uma brincadeirinha aqui. Assim, eu vou falar, quem aqui, assim, não existe certos e errados. Mas o que vocês acham mais importante? Eu vou pedir para que vocês deem a opinião, levantem a mão, vocês também, porque não existe certos e errados. Mas na cabeça de vocês, é mais importante, para começar uma startup na área de saúde, ter uma ideia disruptiva ou um bom time? Quem acha que ideia disruptiva é a coisa mais importante para conseguir montar uma startup de saúde? Opa, ninguém. Opa. E time? Opa, uma grande maioria. Você podia falar? Tem um microfone para ele? Por que você acha? Pode ser esse aqui também. Por que você acha que ideia disruptiva é mais importante para conseguir montar uma startup de saúde? Bom, porque você precisa de algum produto que resolva algum problema da área da saúde, primeiramente. Perfeito. Quem aqui responde? Eu acho que eu pensaria ao contrário, porque aí eu vou provocar um pouquinho, Lília, no seguinte sentido.
O que adianta todo mundo passar, né? Eu acho que nós três aqui passamos pelos mesmos processos. Eu um pouquinho diferente, mas vocês dois pelo mesmo processo. Imagine a galera dev ali, eu também sou dev, então, ok. Imagine a gente pensando assim, vou fazer um produto para a área da saúde. Só tem 2 detalhes. Na saúde existem 2 pessoas, o médico e o paciente. Exato. Se eu não faço a pergunta para um dos 2, e geralmente as perguntas são feitas para o médico. Só que quem vai usar e quem vai estar dentro do processo é o paciente. Aí a gente acaba falando assim, o que é mais importante quando eu for pensar num produto? O que todos os médicos vão usar, e aí eles vão falar assim, não quero isso não porque o meu está funcionando. Ou o paciente que está lá e vai depender do resultado que o médico vai dar. Então, a gente tem uma conta que o pessoal que é dev vai falar assim, mas espera aí, então, para qual lado eu vou de verdade? Quem de fato vai usar, entendeu? Pois é, não é fácil essa equação aqui na área da saúde, né? Para vocês, é mais importante, para começar uma startup, ter um dinheiro, né, um aporte, um investimento, ou ter gente que possa trabalhar full time? Agora é difícil, hein? Quem acha que é dinheiro para dar certo? Quem acha que é trabalhar full time, ter alguém que trabalhe full time? Quem gostaria de falar e defender um lado e outro? Dinheiro, eu acho que, claro, é importantíssimo, né? O time tem que ser mantido, às vezes você precisa investir, né? Construir uma plataforma, se é um produto físico, vai precisar de CAPEX também, é importantíssimo. Mas está cheio de startups aí que receberam milhões e milhões e hoje não existem mais também. Então, eu acho que a dedicação do time é importantíssima. Aí até somando na pergunta anterior, né? O time, as pessoas, elas têm que ter confiança uma na outra, tem que saber trabalhar bem em conjunto. E como a gente estava falando, você pode ter uma ideia fantástica, você pode ser uma pessoa fantástica com ideias incríveis, na hora do vamos ver não vai funcionar do jeito que você estava pensando. Na hora de botar na mão de um usuário, né, no nosso caso, na mão de uma idosa de 70 e poucos anos, usar o aplicativo, ou na mão de um cuidador que nunca teve, que mal sabe ler às vezes, né, dependendo da condição da pessoa, ali você vai ver que não vai funcionar. E se não funcionar, aí todo o business da startup também não vai funcionar. Não vai ter usuário, não vai ter cliente, não vai ter receita. Claro. Não, eu concordo. E realmente, assim, você ter alguém full-time, né, trabalhando, acho que é essencial. O que a gente passa na nossa startup é que nós somos bastante ocupados. A maioria, né, trabalha, são estudantes, etc. Acho que 3 de nós já somos profissionais e os outros 3 estudantes. E assim, a gente não tem ninguém ainda dedicado à startup. E isso seria essencial, né, para a gente conseguir que a nossa ideia e o nosso produto alavancasse ainda mais, né? Então, assim, dinheiro, você dá um jeito, consegue um funding ali, ou consegue um investimento anjo, etc. Mas alguém para estar ali dedicado, isso é, assim, essencial para a ideia dar certo. E como é difícil, né, nesse comecinho, eu acredito tanto na minha startup, eu tenho condições de largar tudo para me dedicar 100% ao meu projeto, sem dinheiro, sem nada, não é fácil, não é para qualquer um. E por outro lado, né, assim, para eu não precisar de um investimento, assim, eu preciso trabalhar, né? Então, essas são grandes dificuldades. E nisso tudo é que a gente fala que vai se peneirando quais as startups que vão conseguindo sair e evoluir de todo esse processo que começa dentro de um hackathon, né? Então, a gente sempre acha, aí eu consigo de meia-noite às 6 fazer as coisas, só que assim, a gente até consegue fazer muita coisa da meia-noite às 6, mas para começar a ter contato com clientes e tudo tem que ser em horário comercial. E se no horário comercial eu estou trabalhando, como é que eu vou fazer isso? Então, não é fácil mesmo, né? Então, parece que aqui a gente só está falando de situações que atrapalham, que não favorecem
para que uma startup dê certo. E, estatisticamente, né, 90% das startups não dão certo. Então, como fazer para estar nesses 10% que estão dando certo? Essa febre que teve, né, até o ano passado, ano retrasado, tinha muito dinheiro no mercado investindo-se. Era comum, né? Uma ideia, né, no PPT, né, no PowerPoint, já ganhava, nossa, que ideia incrível, que ideia disruptiva. Toma aqui 1 milhão para você desenvolver. Hoje a gente não tem mais isso. Com o mercado do jeito que está, você precisa provar muita coisa. E como provar se você não pode se dedicar full time, porque a crise bateu em todo mundo, inclusive em cada um de nós, a gente precisa trabalhar muito. Como fazer isso dar certo? Então, não é fácil essa matemática, né? Uma última perguntinha antes de ir para os finalmente. O que vocês acham mais importante? Vocês validarem um MVP ou pesquisar muito o cliente? Eu acho que eu posso responder porque foram 4, né? 4 vezes. Eu acho que a pesquisa, ela te ajuda a ter um norte. É uma forma de você ter um norte, de conseguir ter uma visão do que é possível. Mas o MVP, você tem que conseguir planear ali dentro daquele MVP para que ele realmente seja estável. Então, assim, a pesquisa, ela é processual, ela vai estar ali, é necessária. Agora, o MVP tem que ser validado, porque senão a gente faz o que ele fez, que eu fiz também, que a ideia falou assim, não, vamos construir a plataforma. Aí a gente construiu a plataforma linda, maravilhosa, e aí a gente foi lá e falou, mas por que ninguém está usando a plataforma? E aí você olha e as pessoas falam assim, eu não estou usando, por exemplo, no meu caso, vou dar um exemplo, eu construí a plataforma em 4 dias depois do hackathon. Ok, tudo bem, foi fácil. O grande problema é que quando eu fui validar, quando eu fui entender o MVP, eu cheguei nos pacientes e falei, mas por que você não está usando a plataforma? Aí o paciente virou e falou assim, olha só, eu tenho Facebook, tenho WhatsApp, tenho Instagram, eu vou ter que usar mais uma coisa, assim, deixa eu continuar usando o WhatsApp, então. Então, tem coisas que são processuais e tem coisas que você realmente tem que fazer, porque não adianta você criar um super robô se a pessoa não vai usar o super robô. Exato, e tem uma coisa até que assim, né? Depois dessa, assim, eu acho que para quem é de tech, fazer um super aplicativo com 1000 coisas lá, eu acho que é o grande desafio, é o que traz brilho nos olhos, né, de quem desenvolve. Aí o grande elogio que teve para a plataforma da Lonvi é que ela é muito simples, não foi? É que ela é muito simples, ela é muito fácil de usar. Então, é aqui que a gente vai tendo que entender e validar se um problema é um problema, a partir disso, né? E como que a gente pode realmente, o que o paciente ou o usuário, o nosso cliente, ele realmente quer. Porque não é o melhor produto, a gente tem que se apaixonar pelo problema e não pelo produto, né? Eu queria pedir agora uma frasezinha final de cada um, que a gente já está chegando nos finalmente, e agradecer para finalizar aqui esse painel. Bom, obrigado pelo convite de participar desse painel. Gostei muito também de ouvir um pouquinho mais da experiência de vocês. O tema aqui era mais do hackathon, acabou virando, inclusive, até depois, né, da validação da startup, mas que são coisas muito conectadas, né, realmente. O que eu deixo assim de mensagem final, eu tinha até separado alguns pontos aqui, né, do que eu acho mais importante de skill para o empreendedor, né, de habilidades para o empreendedor, fora do time, fora de tudo isso que a gente já falou, resiliência e adaptabilidade. Então a gente mesmo teve que, né, estava na fase de contrato com uma operadora, depois de negociar por quase 6 meses e do nada mudou a diretoria, o projeto foi pro lixo. Então foi muito difícil, a gente, né, se levantou, começamos a arranjar outras conversas e é assim mesmo. Então a gente se adaptamos o produto também.
Organização é extremamente importante, então eu e meu sócio, a gente até brinca que hoje eu estou com o chapéu de vendedor, você está com o chapéu de advogado, hoje eu vou ser marqueteiro, é assim mesmo, só com uma boa organização você vai conseguir fazer tudo o que você precisa. E eu acho importante ter um faro, né, de oportunidades e de bons parceiros também. Então, desde a sociedade até clientes, até parceiros do mercado, fornecedores, mas também participar desses eventos, né? Então, a gente conseguiu muitas oportunidades legais, porque a gente botou a cara a tapa, foi lá, se inscreveu em desafios de inovação, hackathons, etc. Então, é muito importante ter essa vontade, esse faro, né, de buscar oportunidades e bons contatos e parceiros. Eu acho que eu valido quase 100% tudo que você falou, porque realmente as oportunidades elas são somatórias, né? Então, houve a ideia inicial do hackathon, aí você tem uma coisa que eu vejo que é fundamental, porque antes você tinha empresas que elas ficavam 20 anos no mercado, né? Você ia trabalhar, tanto é que hoje tem esse lastro, né? Hoje você vai trabalhar, não necessariamente você precisa estar trabalhando 20 anos na mesma empresa. Você pode trabalhar em várias empresas. E eu acho que no caso das startups também. Mas tem uma coisa que é fundamental, é você não desistir da sua ideia. Você pode até ajustar a sua ideia. Então, de repente eu fui lá, fiz o site do Clique Saúde e vi que não era legal. Eu vou lá e reajusto e aí fiz o site da Rematec. A ideia de você não desistir é saber que em algum momento os encaixes que não eram tão profundos, eles vão começar a ter resultados. Então, os resultados, eles vão através das experiências, eles vão através das oportunidades que você tem. Então, eu acho que a primeira coisa que eu deixo assim de dica e de experiência é não desistam. Não imaginem que o iFood ficou uma super startup porque foi uma ideia que saiu de um dia para o outro. Não, não foi, e foi difícil, e eles ainda têm processos ainda. Até o HackMed também é a mesma coisa. Eu acho que essa é uma das grandes lições. E outra coisa é, não tenham medos de mudança. Você vai ter que mudar todos os dias. É igual a tecnologia. Hoje a gente estuda tecnologia o tempo inteiro. Hoje eu trabalho na Microsoft e assim, tem dias que a gente chega e o superior chega e fala assim, ó, hoje mudou isso. Aí você fala, mas na sexta-feira estava tudo lá e estava tudo certo. Eu falo, não, mas mudou, hoje mudou. Então, assim, startup significa mudança. Significa você se adaptar quase que o tempo inteiro. E aí você está preparado para isso. Porque alguém vai chegar e vai falar assim, ah, mas você mudou? E aí você tem que entender qual o motivo e por que houve da mudança. Então, eu acho que as duas frases que eu deixo é, primeiro, não desistam. E, segundo, estejam prontos para poder se adaptar e chegar lá com a sua ideia, tirar a sua ideia do papel, tirar o seu sonho do papel, mas saber que você vai ter um longo caminho e a hora que você chegar lá no final, você vai falar, nossa, eu ganhei muita experiência. Bom, eu queria também agradecer ao HackMed, a Lília, por nos convidar, né, a Reconecta. Foi um prazer, né, dividir a mesa com o Vitor e com a Marta, muito bom. E como eles falaram, a maioria das coisas que eu acho que eu poderia citar aqui, mas eu vou repetir, só que eu acho que a questão da você perseverar, né, ter muita assim, vontade, né, porque isso é essencial para que a ideia continue. Uma outra coisa também, eu acho que é ser muito realista e pé no chão, né, que em geral as pessoas chegam, né, com a ideia de que a gente você vai criar uma startup que vai revolucionar e vai virar um unicórnio, etc. Mas a vida não é assim, né? Então, ser bastante realista em termos assim de que vão ser vários desafios ao longo do caminho. Você precisa perceber que não é, né, o que a gente às vezes lê, a história incrível. E uma outra coisa é ter sempre, né, aí assim, ter uma acesa, uma fagulha de que para manter a equipe, né, unida e manter a ideia viva, né? Porque a vida vai acontecendo, a vida engole a gente e quando você vê, de repente, a sua ideia pode ir por água abaixo. Então, acho que tem que sempre tentar ali aproveitar as mentorias, né, e estar sempre conectado aí com as pessoas para você não perder esse foco que é, né, resolver um problema aí.
É isso, obrigado. Obrigada, gente. Eu acho que no fim é assim, né? Ter o propósito e sonhar, né? Vamos batalhar. Não é fácil, mas a gente pode... quem precisar, agora fazendo um plim-plimzinho aqui, né, do HackMed, né? Ó, HackMed é H, né? Com H. Eu não trouxe aqui, ó. Assim, podem procurar a gente nas redes sociais e a gente está aqui à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade e boa sorte para todo mundo, né?